Hoje vamos falar sobre um tema que tem tirado o sono de muitas famílias e empresários, os golpes digitais. E recebendo o Dr. Alisson Deniran para esclarecer dúvidas importantes sobre prevenção, responsabilidade dos bancos e direito das vítimas. Seja muito bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de participação e auxiliar a população aí para que não caiam nesses tipos de golpes, né, que é tão prejudicial para a sociedade. Sim. Doutor Alisson, quais são os golpes mais comuns atualmente? Olha, é importante esclarecer que as facções criminosas, que hoje a gente pode chamar de facção, são quadrilhas, estão se especializando em cada vez mais ter uma engenharia social e que os golpes ficam bem específicos para cada tipo de pessoa. Então, os golpes que a gente está observando mais são os golpes do falso boleto, os golpes do falso advogado, que está em níveis alarmantes, né? A gente tem golpe aí associado a páginas oficiais clonadas, que são clonadas para obter o boleto, né? Que vai diretamente para o golpista, para o fraudador, e entre diversos outros aí. Até golpe para os empresários, golpes relacionados ao falso fornecedor, inclusive isso. Então até o empresário hoje em dia está caindo no golpe. Note que não é apenas mais aquela pessoa super vulnerável, o idoso, né, que é um dos focos do golpista, sim, mas também os empresários, pessoas esclarecidas estão caindo nesse tipo de golpe. O Pix, então, facilitou a ação dos criminosos? Ah, sem dúvida, porque é um método rápido de pagamento, é um método eficiente e rápido. E com o advento do Pix, ficou muito fácil realizar um pagamento, solicitar. A pessoa faz de forma imediata, sempre naquele, o golpista ele vem sempre naquele sentido de urgência. Olha, para liberar tal valor, precisamos assim que você faça de forma imediata. E a pessoa, acreditando na convicção daquela equipe que foi treinada para enganar, ele foi treinado para enganar, ele na verossimilhança, ou seja, que aquilo realmente é real, pessoal. Dá a impressão que você realmente está falando com o advogado, que você está falando com alguém da empresa e que tem uma urgência em pagar. Então o Pix favorece porque você faz de forma imediata. Entendi. E existem aumento desses crimes nos últimos anos, então? Sem dúvida, porque cada vez mais nós estamos vendo a movimentação financeira, o vazamento de dados. Hoje toda a nossa vida está nas redes sociais, está naqueles formulários que você preenche, né? Olha, tudo que você faz hoje é de forma digital. Então, por ser de forma digital, um processo hoje é digital. Né? O processo, você tem lá o seu documento, você tem as informações pessoais, você tem... assinatura digital, né? Tudo colabora para que o golpista tenha acesso a essas informações e com base nisso ele possa gerar uma fraude que é pessoal. É uma fraude que ele sabe com quem ele está falando. Ele já analisou a sua rede social, ele já analisou o seu histórico de muitas vezes movimentação, ele já viu o seu processo previamente, ele tem acesso. É importante a gente deixar claro que os processos, eles são todos virtuais hoje, online, né? E são, via de regra, eles são abertos ao público, né? Pelo menos os extratos ali do processo, você tem como pesquisar sem ser advogado. É claro que para ter acesso aos documentos em si, precisa de um advogado, né? E aí, inclusive o CNJ, que é do judiciário, está tentando fechar esse cerco aí para proteger, né? E tentando investigar quem são os advogados que estão auxiliando essas quadrilhas que perpetuam o golpe, né? Ou seja, o golpista ele consegue ter o acesso ali ao seu processo, como falar que a causa já foi ganha, mediante um valor de pagamento que vai ser liberado o restante do dinheiro. É esse o ponto-chave. Ele já teve acesso e ele já viu que tipo de processo é. Então, quando ele vai passar umas informações, ele chega, olha, eu sou sócio do doutor fulano de tal. Olha, e coloca a foto do escritório, a foto do advogado, né? Às vezes o número é uma forma até, depois a gente conversa sobre isso, como minimizar as chances de cair no golpe, mas o número às vezes não é clone. É outro número aleatório, mas com a foto do advogado, a foto do escritório e o mais importante,
todas as informações completas sobre aquele processo. E aí ele fala, para você receber o valor de 12 mil reais, você vai ter que fazer uma transferência de 2 mil de custas para liberar. Uma caução, algo de custas ou emolumentos, cada hora é um argumento convincente diferente, né? Então, a pessoa se sente na urgência de auxiliar o escritório, deposita e acaba caindo num golpe que não teve sequer ciência do próprio escritório, não tem nenhuma participação. Doutor, como que esses golpistas conseguem enganar tantas pessoas? Justamente pelo vazamento de dados, informações pessoais, né, as redes sociais, todas essas informações e uma especialização que eles estão tendo. O golpista não é mais aquela pessoa que está ali, de repente, só no ambiente de prisão, né? É uma pessoa realmente que estudou, que sabe se portar e fala, se comunica muito bem e passa uma credibilidade para a vítima, passa uma confiança de que aquilo que ele está informando realmente é verdadeiro. E é esse senso de urgência, aliado com as informações verdadeiras, fazem com que as pessoas caiam nesse tipo de golpe. O que é essa engenharia social? É justamente a construção do caráter da vítima. Quando a gente fala assim, a vítima ela tem, ela se parece de uma forma, ela tem um processo tal, ela gosta de tal coisa. Então o golpista ele faz uma análise de tudo que é relacionado à pessoa para poder ir objetivamente nela, sobre as informações do que ela gostaria de ouvir. No caso de uma vítima de um processo, é evidente que ela vai fazer uma análise verdadeira do processo para depois estar solicitando, como se passando por alguém da equipe do escritório ou pelo próprio advogado, não sendo o mesmo. E aí pedindo o pagamento dessas custas, pedindo, né? Temos situações de devedores de financiamentos automotivos que caíram num golpe de supostas cobradoras, que na verdade não tinham relação nenhuma com o banco, mas emitiram um boleto, como se fosse o próprio banco quem estivesse recebendo para a quitação daquele contrato, para pagamento das parcelas. Então tudo isso foi analisado previamente. Inclusive o boleto se parece muito com um boleto sério, um boleto verdadeiro. Então os golpistas têm bastante tempo, né? De analisar, de pesquisar e saber o tempo, o que a vítima faz, o que né, trabalha com o quê, qual é o processo, tudo isso, porque analisar a vida inteira, entra nas redes sociais e pesquisa tudo, tem tempo. Sim, eles encaram isso como uma profissão. Na realidade, nunca é um único golpista, é sim uma quadrilha envolvendo exato. Diversas pessoas, né? Uma eventualmente é responsável por entrar em contato, outro é responsável pela busca dessas informações, outro foi o advogado lá. Claro que a gente, né? Isso a gente analisa como sendo não existe outra alternativa, tem advogados envolvidos também. Mas esses advogados são, infelizmente, os que prestam serviço para esse tipo de pessoa. Porque quando a gente fala que teve acesso ao processo, o que a gente imagina? Que alguém que tenha o certificado digital de advogado ou alguém que está lá em cima que tenha acesso a essas informações. Sim. Doutor, por que os criminosos sempre criam um cenário de urgência? É porque se a pessoa, inclusive essa é a dica mais importante que a gente pode falar. Nunca faça pagamentos em urgência. Nunca, nunca, nunca. Não existe perda de oportunidade, não existe cenário urgente ao ponto de você não poder raciocinar e dialogar, confirmar. Sim. Mas essa é o cenário que eles fazem porque a pessoa, movimentada pela confiança que ela recebeu daquele golpista, daquela pessoa que está se passando por alguém, por um parente que está precisando de um pagamento ali e a sua conta supostamente está travada e ele precisa com urgência de pagar. Então é movida pela credibilidade que foi transferida e pela ausência de tempo para pensar, peraí,
fulano iria me ligar, meu filho iria me ligar se realmente quisesse... E às vezes a pessoa até faz a ligação e o golpista desliga. Ó, não posso atender agora, não é isso? Muitas das vezes acontece isso. Hoje a gente tem que tomar cuidado, assim, até pegar as informações, realmente ligar para aquela pessoa que o golpista está se passando e dialogar mesmo. Sim. Porque hoje a gente tem informações que até as vozes estão sendo, às vezes um áudio, estão sendo fraudadas, né? Isso é muito importante. A inteligência artificial está cada vez mais maximizando essas possibilidades de fraudar, inclusive a aparência, a voz. Temos vídeos aí do William Bonner falando que não era, o Cariani vendendo produtos que eram falsos, aí a pessoa vai lá, adquire o produto, era até valor baixo, olha, essa creatina e esse whey estão aqui numa promoção, e ele foi tão vítima quanto ele foi, né? Porque não era ele, era uma imagem gerada pela IA. Então tudo isso tem que ser analisado, né? Antes de realmente, esse Pix está indo para onde? Quem que é? Eu estou comprando aqui de uma empresa tal, mas tem um beneficiário com um nome de pessoa física totalmente alheio. Tem que se desconfiar. Então, temos que parar com o senso de urgência. Perfeito. E quais são os golpes mais comuns envolvendo um falso advogado? É justamente esse do processo, para sair o dinheiro do processo, que tem que ser realizado um pagamento, né? Ou mesmo de custas processuais. E a gente observa que tem crescido cada vez mais. Eu vou dar um exemplo, inclusive assim, na seara trabalhista, não deveriam ter acesso mesmo um advogado, mas eles têm outros métodos de fazer uma pesquisa, porque o processo trabalhista ele é um pouco mais escondido para proteger a questão da relação de emprego e tudo mais, né? Mas a gente já observou que o advogado entrou com um processo numa determinada semana, em coisa de uma semana, 15 dias, já estavam os golpistas realizando a tentativa de fraude com aquele cliente, falando, olha, saiu o dinheiro, só que para poder liberar você vai ter que pagar determinado valor. Sim. Um valor menor, mas um valor a pessoa às vezes nem tem, mas consegue emprestado com uma amiga, com um parente, com a mãe, e aí acaba fazendo porque acredita que nas próximas horas vai estar recebendo o valor total do processo, quando na verdade não é assim. Então, notem que o número do advogado normalmente não é aquele que está salvo na sua agenda. E esse é o maior conselho que eu dou. Se você contratou um advogado para cuidar de um processo, salva o número dele na agenda, porque normalmente o golpista ele vai te chamar com um número alheio. Pode estar até a foto do advogado, a foto do escritório, mas o número é diferente. E aí já começa o primeiro indício de fraude. Exatamente. Eu ia até perguntar agora, né? Como que diferenciar um advogado verdadeiro do falso, além do número? Então, prestar atenção. Exato, assim... primeiro, pessoal, não existe pagamento para liberar valores, tá? Não existe. Isso é inconcebível, tá? Não façam pagamento. Aquilo já foi decidido, não tem que ser pago. Pode acontecer do seu advogado, no início do processo ou durante, solicitar o pagamento de custas, né? Custas processuais que vai para o Estado. Mas, por exemplo, ele manda o boleto, e esse boleto ele tem que vir como beneficiário o próprio Tribunal de Justiça, e não fulana de tal que nem tem relação nenhuma, nem com o escritório, nem com a parte. Então, tem que ficar atento, porque não faça pagamentos que não tem relação, não tem o motivo pelo qual. Então desconfie, desliga ali, para de conversar, liga para o seu advogado, o que está na sua agenda. Sim. Liga para o escritório fixo que às vezes ele tem e questiona, pergunta, né? Pergunta por que disso, por que, né? Situações até que eles mandam um portfólio assim com chancela ali do tribunal, o logo do tribunal, mas mesmo assim, desconfie antes de fazer qualquer pagamento. Essa é a regra de ouro. Perfeito. Golpes usando redes sociais estão crescendo e não param de crescer. Confere, doutor. Sim, perfeito. Esse, como a gente
para ali aqueles minutinhos para ficar vendo os vídeos e tem sempre aquelas promoções, tem sempre aquelas situações de ofertas que na realidade são de empresas de fachada, são empresas que vão surrupiar seus dados, que vão te ofertar um produto abaixo do preço de mercado e sempre que um produto estiver muito abaixo, você tem que desconfiar e usam às vezes logos de outros tipos de empresas vinculados às vezes às grandes redes, mas está cada vez também mais comum. Nós aqui em São José do Rio Preto nós temos um exemplo, estava acontecendo muito, eu acho que eles bateram bastante em cima, mas ainda acredito que aconteça. A companhia de energia, ela estava sendo vítima de páginas clones que a pessoa pesquisava lá, segunda via, boleto. E a primeira que aparecia não era a da companhia, era a da empresa clone, né, que fraudou. E aí ela já tinha também todas as informações de banco de dados, né? E fornece ali um boleto que parece o da empresa, da companhia. E, no entanto, não era, né? É claro que ela toma sempre providências para poder fazer a denúncia do Google, cair aquela página, mas até ela tomar essa ciência, já caiu e os golpistas, assim, eles vencem pelo cansaço. Então, hoje criou uma página, caiu. Amanhã cria outra e assim por diante. Vai vir, ninguém, às vezes, consegue ser tão rápido quanto o próprio golpista, que tem ali trabalhando exclusivamente para aquilo. Exclusivamente para aquilo, com o tempo. Doutor, e a gente sabe que eu estou sujeita, qualquer pessoa está sujeita, mas os idosos são os mais vulneráveis ou qualquer pessoa pode ser vítima realmente? Não, os idosos, eles são hiper vulneráveis porque mal eles, muitas das vezes, conseguem ter uma distinção, conseguem diferenciar o que é verdadeiro, o que é falso, justamente por esse senso de credibilidade que ele tem nas pessoas. Ele é de uma geração que confiava naquilo que está sendo posto, né, que acredita. Então, sem dúvida, o idoso ele não tem hoje a mesma perspicácia que uma criança de às vezes 12 anos que está ali sempre na internet consumindo informações, né, tem para poder se livrar daquele fraudador. E aí, às vezes, tem um parente, um amigo, um filho que está se passando, na verdade, o golpista está se passando por um filho e fala lá, constrói uma narrativa de que precisa de um pagamento com urgência, porque o banco dele bloqueou, mas vai liberar, né? E aí acaba sendo prejudicado pelo golpista nessa situação de tentar. Às vezes eu nem vi que o número estava diferente, eu só olhei a foto. Então o idoso muitas vezes só vê isso. Ele viu a foto e falou, é meu filho, é minha esposa, sei lá, não estou conseguindo falar com ela, mas é minha esposa, tá a foto aqui. É meu amigo, tá precisando de um auxílio. E detalhe, muitas das vezes acontece sim do número da pessoa ser clonado, né? Então sim, pode acontecer ser o mesmo número. Nós tivemos ciência, por exemplo, de anúncios que a pessoa realmente fez. Outro tipo de fraude, esses de anúncios veiculares, também é muito triste, muito comum acontecer, mas determinada plataforma disponibilizava ali para você oferecer o seu veículo, né, à venda, e os golpistas se passavam pelo funcionário da empresa, falando assim, olha, tá tendo golpe, eles mesmos sim, tá tendo golpe, e a gente vai enviar um código para você confirmar que você é você. E aí você confirma que você era você com aquele número que eles passaram. E na realidade era justamente para pegar o seu WhatsApp. Você clica naquele número, você informa, na verdade, aquele número e automaticamente transfere o seu WhatsApp lá para o golpista. E aí o golpista já pega toda a sua rede de contato que ele tem, porque ele analisou suas redes sociais, e começa a solicitar dinheiro, solicitar pagamentos e assim por diante. Meu Deus. E isso é uma modalidade de golpe. Preocupante. Sim, nós temos amigos advogados que inclusive caíram nesse golpe do veículo, que era um clone do veículo que realmente foi ofertado. E eles têm também uma engenharia social para poder
para poder enganar, né? Chegar lá, não, olha, eu estou comprando para um funcionário, eu estou comprando para fulano, mas eu quero que você não fale quanto que está pagando, né? E aí, uma história bem interessante, e você acaba colaborando de forma passiva, colaborando sem querer, tá? Com o golpista, acreditando naquela história. Sim, perfeito. Empresários também estão sendo alvo frequente? Sim, da mesma forma, existem páginas de falsos fornecedores e produtos que são objeto daquela empresa. Por exemplo, uma empresa que trabalha com fotografia e eles precisam comprar uma máquina digital, e aí o próprio golpista ali se passa por uma empresa que está vendendo, que está com promoção, ou uma pessoa que está vendendo, e acabam enganando até mesmo esses empresários, e diversas outras formas, tá? O que a gente tem que colocar na mente é que esses fraudadores, essas quadrilhas de estelionatários, elas não estão mais se limitando a um tipo exclusivo de história, né? Hoje são diversas formas, diversos métodos, e cada vez mais inteligentes e cada vez mais audaciosos. Cada vez mais eles têm informações pessoais nossas ou pessoais da empresa com que está sendo objeto da fraude. Quais são os golpes mais comuns contra as empresas, na verdade? É justamente esse, do falso fornecedor, né? Falso fornecedor, assim, não podemos esquecer relacionado a aqueles boletos o INSS, boletos de órgãos governamentais. Você também já deve ter recebido aí e-mail, no seu e-mail, sim, no seu WhatsApp, a sua CNH será suspensa. Sim, né? Esse aí também cai para o empresário. A sua empresa será bloqueada por falta de pagamento do INSS, e tem lá uma certa semelhança com o logo ali da Receita e etc. E nós recebemos, né, diariamente esse tipo de tentativa de fraude. Uma dica importante, pessoal: não clique jamais em links que empresas governamentais, os órgãos... Ou torpedo, ou e-mail... De forma alguma. Não cliquem, porque é 100% de certeza se tratar de ou um vírus para ser instalado no seu celular, ou algo que vai remeter a algo que falsamente vai fazer você cair no golpe, tá? Eles chamam de phishing, né? Esses phishing aí são esses links que são direcionados à pessoa, e a pessoa acredita: olha, seu CPF vai ser bloqueado, o logo da Receita. Nossa, até eu às vezes falo: peraí, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Olha, processo tal com o logo do TJ, o Tribunal de Justiça. Seu CPF vai ser protesto, vai ser protestado, vai ser cancelado, né? Tudo isso aí são golpes que estão acontecendo, e como eu disse, não existe mais um igual ao outro. Cada dia é uma construção diferente para poder obter a vantagem indevida aí da população. Então, pequenas empresas e MEIs correm esses riscos, né? Todas as empresas correm esse risco, né? Porque as empresas, por mais que grande ou pequena, elas são geridas e são administradas, elas são por pessoas físicas. E se nós, como pessoas físicas, estamos sujeitos a cair num golpe pessoal, a mesma coisa acontece com as empresas, né? Uhum. E a dica também vale. Para, respira, analisa, tem alguma forma de conferir o que se trata aquilo, né? Vamos analisar melhor? Você não deve fazer um pagamento de urgência nunca, né? É sempre respirando, analisando, e aí vamos ver o que se trata melhor, vamos ver se realmente é o advogado, vamos ver se realmente é meu parente, vamos ver se realmente esse boleto vai para o beneficiário que está dizendo que né? E aí você minimiza as suas chances de cair num golpe.
golpe do falso fornecedor. Como que funciona, doutor? Exato, a empresa ela procura às vezes um fornecedor de determinada matéria, de determinado produto e sem se atentar que aquela empresa é uma empresa de fachada, né? Inclusive assim, até existem empresas que estão sendo criadas para dar golpe. Então são empresas já que cujo o quase com CNPJ também. Não existem sim. Existe. CNPJs que estão sendo abertos. Um indício desses é CNPJ muito novos, né? É claro que assim, às vezes você não vai parar e pesquisar no site da Receita Federal, apesar de ser muito fácil, né? Basta colocar lá Receita Federal, consulta CNPJ e digitar o CNPJ que você vai observar que vai sair um extrato daquela empresa. E vai observar, ó, nossa, essa empresa aqui foi aberta mês passado, né? Que elas têm um curto período de duração, né? Pegam todo mundo que puderem e depois somem com o dinheiro e acabou, né? Aí mas é uma forma assim de enganar o empresário. Alteração fraudulenta de boletos é comum? Sim, é comum, é justamente aquilo que eu estava citando relacionado à companhia. É um exemplo, né? Sim. Eles colocam ali uma página clone, essa página clone, ela parece realmente com a página verdadeira, mas tem sempre alguma diferenciação ali no nome, você vai... o começo parece, depois, né? E não tem aquele cadeadinho, às vezes, mas sim, e aí elas emitem um boleto falso. Ele emite um boleto cujo beneficiário não vai ser aquela empresa que realmente deveria estar recebendo o pagamento, né? E isso também acontece com as cobradoras desses bancos, né? Que estão às vezes com as parcelas do veículo atrasado, do financiamento atrasado. Multas que chegam. Multas falsificadas. Então você observa assim, em todos os aspectos onde houver pagamento de boleto, de transferência bancária, os fraudadores estão conseguindo métodos de fazer um desvio ali para beneficiar a própria quadrilha, né? Multas também, bem lembrado, que chegaram na sua residência porque eles, de alguma forma, eles tiveram acesso a um veículo que você tem, né? Então eles já tiveram o vazamento de dados de alguma forma, né? Eles pesquisam da placa do Renavan, às vezes está correto e chega a informação, né? Por isso que é importante quando você for anunciar ou tirar foto, nunca aparecer ali a placa do seu veículo junto, né? Mas aí também fica complicado para a vítima, né, doutor? Porque eu falo assim, recebeu na sua residência a multa, como que a vítima vai saber? Então, uma das formas no momento do pagamento, verificar se realmente o beneficiário é aquele que está destinado ali ao governo do estado de São Paulo, por exemplo, Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por exemplo. Não pode ser, ou não deveria ser, claro que tem empresas que contratam administradoras, mas você pode e deve ligar para a empresa para obter informação, quem que vai ser o beneficiário, né? Mas não poderia ser a Prefeitura Municipal de São José do Preto, uma multa municipal ou do governo do estado de São Paulo, uma multa do governo do estado. Não poderia ser o beneficiário fulana de tal lá da rua, né? Não tem nada a ver com o pagamento dessa multa. Então fica... só que isso você tem que olhar antes de dar o clique de pagar, né? Você tem que olhar quem que é o beneficiário e sempre aparece, né? Sempre está constando, no momento que você está efetuando o pagamento, quem que é o beneficiário. Se você constatou que o beneficiário é uma terceira pessoa que não tem relação nenhuma, interrompa ali o pagamento e vá tirar as informações sobre aquele boleto. É exatamente o que eu ia perguntar. Quais são os principais sinais de alerta? Então, um alerta é verificar, analisar, né? O beneficiário daquele determinado boleto, que não pode ser uma terceira pessoa. E caso seja alguma empresa vinculada, administrador, por exemplo, um boleto condominial que contrata uma administradora, então existe a possibilidade sim daquele beneficiário ser a própria administradora. Mas aí o importante é você confirmar nesse exemplo que eu dei, com o seu condomínio, quem vai ser a beneficiária daquele determinado boleto. Então, faça a mesma coisa com os demais boletos relacionados àquilo que você vai estar pagando. E, doutor, existem configurações de segurança no banco que ajudam? Sim, mas é aí que está. Inclusive,
os bancos, muitas das vezes, acabam sendo responsabilizados porque mesmo essas configurações de segurança, elas também conseguem ser burladas. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo real, do qual a vítima, do qual já tinha transmitido sim os dados bancários, só dados para pagamento, ela ia receber, tá? E ela aceitou uma chamada de vídeo, e nessa chamada de vídeo eles conseguiram capturar a biometria facial daquela pessoa e depois fizeram limpa na conta, né? Então, e nesses casos estão sendo discutidos no tribunal e até com algumas possibilidades de êxito, sim, né? Nós já até ganhamos ações assim em que teve fragilidade no sistema do banco, do qual a vítima ela não foi exclusivamente a única colaboradora com o problema ali da fraude. E então, nesses casos, a vítima não pode também pagar sozinha. O banco, no caso, em muitas ocasiões, é claro que tem que ser analisado, tem que ser responsabilizado. Nesse exemplo, soubemos que está sendo judicializado e que provavelmente vai ter uma sentença aí de procedência. Perfeito. Qual o protocolo interno uma empresa deveria adotar antes de fazer os pagamentos? É o mesmo da pessoa física, né? Investigar aquele CNPJ do suposto fornecedor, né? Não fazer contratos ou mesmo contratos verbais, né? Hoje é tudo tão prático que você contrata pelo WhatsApp, sem antes analisar com quem eu estou contratando, com quem, né? Essa empresa aqui é nova, é muito nova, mas aí você está tirando a oportunidade do pequeno empresário que está iniciando. Não se você pedir referências antes de contratar, né? Se você tomar o mínimo de cautela, porque afinal de contas é o seu dinheiro, é o dinheiro do empresário, é o dinheiro suado, né? Então tenha um mínimo de cautela, não seja ansioso para querer realizar pagamentos, contratações, sem antes conhecer realmente a empresa e também sem antes ter certeza de que aquele beneficiário do boleto que está sendo gerado realmente é aquele que vai destinar o produto. Então, se acautelar dessa maneira, fazer uma investigaçãozinha ali com quem eu estou contratando e também não se conformar apenas com a emissão do boleto e verificar todos esses itens antes de efetuar pagamentos. Então, isso é o que a pessoa nunca deve fazer, é tomar atitudes precipitadas sem antes verificar, analisar, né? Nada com urgência. Então, ela precisa analisar. A urgência é amiga do golpista. Essa ânsia de que tem que ser feito naquele momento, tem que ser... Pessoal, isso não existe. Não façam pagamentos cujo objeto seja urgente. Olha, tem que ser agora. Não, sempre analise para depois... tendo a convicção, a certeza de que não vai estar caindo no golpe, você possa estar realizando o pagamento de forma consciente. Existe alguma forma 100% segura? É claro que não existe, né? Nada é 100% seguro. Justamente porque o golpista, o estelionatário, ele está se aperfeiçoando a cada dia. Então tudo que você faz é para minimizar as chances, é para diminuir as chances de você cair num golpe, né? Quem está no mundo moderno sujeito a pagamentos em aplicativos, pagamentos em diálogo em aplicativo, contratação sempre conversando ali por WhatsApp, sempre, né? Hoje você pode contratar um advogado sem nem precisar ir no escritório. O advogado te manda a procuração, o contrato e você assina por meio digital, né? Você pode... Então, a gente vê os dois lados, né? Facilitou. Sem dúvida, claro, só que também facilitou para você. Exato. Sim, então, exatamente. Método 100% seguro eu ainda desconheço. Mas tem métodos que você vai fazer com que diminua e muito as suas chances de cair num golpe desse. E aí, eu sou a vítima, caí num golpe. O que a pessoa deve fazer imediatamente? Primeiro passo, interrompa ali, né, qualquer
o pagamento, porque o golpista, ele sempre... Mas, por exemplo, doutor, desculpa até cortar, mas ele já efetuou o pagamento. Sim, perfeito. Só ia concluir que o golpista, ele não se conforma com um pagamento, ele vai continuar tentando até o teu limite. Ele vai tentar mais. Então, interrompa, né? Se você desconfiou e aí você, depois de feito o pagamento, você confirmou que se tratava de um golpe, a primeira e urgente medida que você tem que fazer é contactar o seu banco pelos canais oficiais do banco e pedir a aplicação do MED, o MED é um mecanismo especial de devolução que foi criado pelo Banco Central, porque o nível de golpes, né, está tão grande que o Banco Central tomou essa medida aí para tentar ajudar de alguma forma a população. Sim. Então, é urgente. Você primeiro liga pro banco pelos canais oficiais e fala, olha, eu caí no golpe, este valor que foi transferido de, sei lá, hipoteticamente R$1.000, foi para um golpista, ele não é o meu advogado, ele não é a pessoa que eu contratei, ele não é, né? Então eu gostaria que você fizesse o bloqueio pelo MED, tá? Então esse é o primeiro passo. Lembrando sempre, você consumidor, tudo que você for falar com empresas, com instituições financeiras, anote o número do protocolo. É a única defesa que o consumidor tem para poder comprovar que realmente ela fez essa ligação. Anote o número do protocolo, pegue sua agendinha ali, pegue o seu caderninho, anote. E também o nome da pessoa que te atendeu, o horário que você ligou, né? Mas a fulano de tal não me passou o número de protocolo. Então aí sim, procure gravar de alguma forma a ligação. E depois, o segundo passo seria, você tem que registrar um boletim de ocorrência, pode ser online, esse boletim da Polícia Civil online, né? E todos os prints daquela conversa você também envia para o banco, porque eles vão também fazer uma apuração interna se realmente aquela transferência se tratava de uma fraude. Então, quanto mais rápido você for, mais rápido é a chance de você conseguir efetuar o bloqueio daquele pagamento. Porque o golpista, ele não vai utilizar aquela conta que foi destinada para poder... Ele vai sempre ou sacar de forma imediata ou vai transferir para uma cadeia de outras contas para dificultar o rastreio daquela atividade ilícita. Mas antigamente, logo no início dos PIX, não tinha como reverter, né? Não tinha. Isso aí foi realmente criado pelo Banco Central com o objetivo de auxiliar. Então, se a pessoa realmente for rápida, identificou a fraude, foi rápido para poder entrar em contato com o banco faz o bloqueio, às vezes, antes do golpista transferir aquele valor para as contas de terceiros, né? Esse o objetivo do MED. É bloquear aqueles valores. Eu ia até perguntar, o que é mecanismo especial de devolução, que é isso então, do MED? O MED é esse mecanismo que foi criado para tentar auxiliar a população quanto àquela fraude, né? Bloquear aqueles valores, se ainda em conta, né? Como eu disse, às vezes o golpista é mais rápido do que você e já até efetuou a transferência antes que você possa ligar, entrar em contato com o banco. Mas é um mecanismo de defesa. Então, existe prazo para acionar o banco? Não, é imediato. Imediato. Quanto antes você entrar em contato com o seu banco, maiores são as chances, tá? E, inclusive, o juiz, num eventual processo que você venha entrar contra o banco, ele vai olhar o quão rápido você foi. Às vezes a pessoa demora 1, 2, 3, 4 dias para entrar em contato com o banco, não é muito eficaz. Então o juiz vai fazer a análise de quão rápido você foi na tentativa de impedir a perpetuação daquela fraude. Então, se o dinheiro já foi transferido para várias contas, ainda há chance ou não? Há chance sim, claro, mas cada caso tem que ser analisado de forma individual. Principalmente, repito, se teve alguma participação do banco na falha do sistema, de alguma forma, né? Um exemplo que a gente dá aqui é como que o banco permite que um golpista crie uma conta, né? Não teria que ter uma fiscalização maior sobre a pessoa? Exato. Então, assim, às vezes também acontece do golpista estar utilizando contas
de laranjas, evidentemente, mas também de pessoas que não fazem parte daquela cadeia de estelionato. Ela pode ter sido vítima também, criado uma conta digital com a biometria daquela pessoa que foi capturada, com os dados daquela pessoa que foi capturada. Mas aí eu já entendo que também é uma falha do banco por permitir que essas contas sejam criadas. Ou seja, eu devo agir imediatamente entrando em contato com o banco, Isso. fazendo o boletim de ocorrência. Isso, e sempre anotando os números de protocolo e enviando para o banco todas as informações, prints, tudo que você tiver relacionado àquela fraude, para que o banco possa realmente apurar e confirmar a existência de fraude ou não e devolver esses valores para você. E caso realmente o banco não tenha sucesso nisso, consulte sempre um advogado para verificar a possibilidade de ajuizar uma ação contra quem de direito, contra quem colaborou com a fraude de uma forma ativa ou passiva, né? E tentar, de alguma forma, não ficar no prejuízo. Banco não resolveu, quando que eu posso procurar um advogado? Justamente, em todas as ocasiões, é bom você consultar, né? Você consulta primeiro para obter informações de como proceder, né? E segundo, para verificar se existe a possibilidade de entrar com o processo contra o banco. Sim, porque se o banco, de alguma forma, colaborou com essa perpetuação da fraude, então você fez sua parte, você ativou lá o MED, você solicitou, né, a ativação do MED, você pediu o bloqueio ali dos valores e aí nada foi feito, é possível fazer essa análise individual para que o teu advogado entre com o processo contra, né, entendendo contra quem de direito. Então é possível bloquear esses valores judicialmente? Judicialmente a gente entende que é possível, é possível sim. Entretanto, até chegar lá o processo com o juiz, se não foi bloqueado com o MED, o Cisbajude dificilmente, que é a forma de bloqueio judicial, né, vai conseguir bloquear daquela conta, porque ele já sacou. Mas, respondendo aí, é possível sim, mas não é esse o objetivo do processo. O sigilo bancário pode dificultar a investigação, no caso? Não, o sigilo bancário não atrapalha, porque quando você já fornece ali, por exemplo, para a polícia, todas as informações para quem foi, você já vai estar apresentando seu extrato, você já vai estar apresentando tudo o que é pertinente para que o investigador tenha acesso às demais informações. Qual o erro mais comum que as vítimas cometem após o golpe, doutor? É deixar de ficar com vergonha, né, e deixar de pedir o bloqueio lá na agência bancária, com os canais de contato do seu banco, e deixar por isso. Né? Não tem que se sentir envergonhado, poxa, mas eu sou estudado e caí num golpe. Não, tem que muito, né? Sim tentar de todas as formas possíveis reaver esses valores e não ficar ali triste, amuado só porque caiu no golpe. É muito chato, realmente. Poxa, nossa, dói você saber que você caiu num golpe, às vezes, que depois que você analisa friamente, fala, poxa, mas como que eu fui cair nisso, nessa conversinha, né? Mas no momento do calor ali da emoção, de receber um valor, no calor de estar adquirindo um produto, de estar pagando a conta, você não analisa friamente e acaba caindo. Então não tem que se vergonhar. São pessoas estudadas que às vezes caem. Sim. A vergonha impede muitas pessoas de denunciar. Precisamente, mas se nós pensarmos assim, não aumenta-se as estatísticas aí de golpes, a polícia não vai saber, né, efetivamente que isso está acontecendo, o banco também não vai saber e isso aí colabora, a sua inércia, a sua vergonha colabora com o crime. Existe responsabilidade do banco quando o golpe acontece via Pix, que é aquilo que o senhor estava falando? Sim, né? Exato. Então, se de alguma forma teve a participação do banco para colaborar com aquele evento da fraude, sim, o banco pode sim ser responsabilizado
seja porque ele não bloqueou de forma automática, ou seja porque houve falha no sistema de segurança do banco, né? A gente está falando aqui em situações que a própria conta foi hackeada, né? A própria conta não teve aquela segurança, né? Como eu dei o exemplo da biometria que foi capturada naquela chamada de vídeo. Tá certo que o fraudador tem a tecnologia dele lá, mas a tecnologia do banco tem que ser superior para evitar esse tipo de fraude. Eles investem bilhões todos os anos, né, os bancos de uma forma geral, para aumentar a segurança. E a gente paga por isso. Então a gente também tem que ter uma qualidade de serviço que a gente se sinta seguro. Eu tive uma amiga, doutor, que há um tempo atrás, logo quando saiu o Pix, ela foi vítima de um golpe de R$10.000. E na época o banco não se responsabilizaria. E ela procurou um advogado. Hoje, eu não sei como que está esse processo, mas então há chance dela? Sim, há chance sim. Nós já tivemos resultados favoráveis nesse tipo de situação, né? Que a vítima, ela clicou, acredito que em algum link maldoso que acabou hackeando a conta dela ali, e isso também acontece muito, e nesse caso o banco foi responsabilizado por não ter fornecido a segurança devida que a conta deveria ter. Perfeito. E o que é a falha na prestação do serviço bancário? A falha está justamente pela ausência de segurança para o acesso à conta, né? Ou mesmo pela não colaboração imediata no bloqueio pelo MED, né? A gente acredita, a gente espera que o banco faça o bloqueio de forma imediata e o quanto antes também, assim como nós fomos rápidos em entrar em contato com o banco para informar que aquilo se tratava de uma fraude, a gente espera também que, da mesma forma, o gerente da sua conta haja de forma rápida. Se o gerente está ocupado e aí naquele momento não for eficaz em fazer o bloqueio daquele pagamento, a agência pode ser responsabilizada, o banco pode ser responsabilizado. Então, doutor Alisson, existe prazo para entrar com ação judicial? O prazo, aí é o da prescrição, fiquem tranquilos com relação ao prazo para entrar com o processo. Mas que é o prazo ali, vamos dizer que seja o do CDC de 5 anos. Mas o prazo para poder efetuar todas as medidas de segurança, ele é vital até mesmo para o sucesso do processo. Se você demorou excessivamente para contactar a sua agência e você demorou para registrar o boletim de ocorrência, o juiz não vai ver aquilo lá com bons olhos. E quem aplica golpe pode responder criminalmente e civilmente? Não só pode, como deve, né? Se for identificado o golpista, isso é estelionato, é uma prática ilícita, né? É uma atividade criminosa e ainda atrelado à quadrilha, né? Então, é uma qualificadora que vai aumentar a pena dele, teoricamente, deveria. Ele deve ser, sim, responsabilizado, tanto civilmente, se uma vez identificado, quanto criminalmente. E, assim, a gente sabe que a polícia cada vez mais tem recebido esse tipo de denúncia e que temos poucos policiais civis para investigar, mas você tem que fazer a sua parte de fazer a denúncia. Sim. Doutor, para a gente encerrar aqui, o que muda quando a conta usada no golpe foi aberta com documentos falsos? Tá, o que muda é o seguinte, às vezes essa pessoa que nem tem ciência da abertura daquela conta, ela vai ser chamada para poder ser investigada, né? Pode acontecer. E não teve participação dela, ela também foi tão vítima quanto. Sim. Nesse tipo de caso, inclusive, nós temos assim casos de negativação do nome indevida. Né? A pessoa, foi aberta uma conta no nome dela, sem ela ter ciência, e o banco aí, para ela, com relação a essa vítima, responde de forma objetiva. O que é isso? Independentemente de culpa que o banco tenha. O banco foi vítima? Beleza, mas ele não foi omisso naquela abertura daquela conta? Então, com relação a essa vítima que teve a conta aberta no nome dela, ela tem que entrar com o processo e pedir a declaração da nulidade daquela conta e de todos aqueles débitos e também pedir a indenização por danos morais, porque é muito triste, é muito desgastante, é muito humilhante
você ter o nome negativado, você de repente ser chamado na delegacia, etc. Muito obrigada. Para a gente encerrar aqui, doutor, qual que é a orientação que o senhor deixa para quem está nos assistindo? A orientação é: sempre confira tudo que você vai fazer de forma digital, pagamentos, não tenha senso de urgência para contratar e para pagar. Você sempre verifique se o número daquela pessoa que está falando com você é realmente a pessoa que está pedindo o pagamento. Essa é uma ótima forma de evitar de cair em golpe. E sempre verifique ali o beneficiário de eventuais boletos que estão sendo pagos. Nunca clicar em links que são enviados. Esses que são recebidos por WhatsApp, desconsidera, denuncia e bloqueia, tá? Então, essas são umas formas mais eficazes de estar evitando de cair em golpe. Muito obrigada, doutor Alisson. Voz em Foco encerra por aqui. Aqui é conversa de verdade. Até a próxima!